Graça e paz, mais uma vez, queridos e amados irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus 5, 43 a 48. Estaremos falando sobre como amar o próximo corretamente, baseado nessa passagem que nós estaremos lendo nesse momento. Mateus 5, 43 a 48. Os irmãos já encontraram o texto? Com certeza, sim, não é? Vamos ler. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vem chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Vamos, nesse momento, mais uma vez, falar com Deus, orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque o teu povo aqui está, te agradecemos por tua palavra lida e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos ajude, Senhor, a entender o que foi lido e nos dê a graça de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nos capacita com a tua graça. No nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem desafiadora. Quando o Senhor Jesus nos manda amar o próximo. E amar o próximo de uma forma correta, segundo o ensinamento de Deus. Nós sabemos que os 10 mandamentos, 4 deles se refere ao nosso dever diante de Deus, nosso relacionamento com Deus, e os outros 6, nosso relacionamento com o próximo. E o resumo dos 10 mandamentos é, de fato, o amor. João diz isso. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Aqui o Senhor Jesus está falando exatamente desse 6 último mandamento, como amar o próximo de uma forma correta, não é? E aí ele está mostrando aqui que esse amor ao próximo requer algumas coisas um esforço da nossa parte. Na realidade, ele primeiro já diz: ouviste que foi dito, ou seja, ensinamento adquirido, o que é que se ensinava a respeito deste mandamento, e de uma forma distorcida. Porque para os judeus, os seus próximos, como judeus muito patriotas, o próximo era o seu próprio irmãos judeus. Por exemplo, eles não consideravam seu próximo samaritano, ou gente de uma outra nação. Era gente como eles. E aqui Jesus disse: vocês ouviram isso, eu, porém, afirmo assim. Então Jesus despreza aquele ensinamento que era ensinado, que eles sabiam, os discípulos, não só os discípulos, mas a nação. Aí Jesus anula aquilo e Jesus coloca um outro princípio, uma interpretação correta do que significava amar o próximo. Quando ele diz: eu, porém, vos digo, o que foi dito, o que era dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Na realidade, se você for estudar na lei, em Levítico, Deuteronômio, não tem essa expressão aqui, odiarás o teu inimigo. Logo, quem ensinava não estava ensinando fundamentado no que a Bíblia estava dizendo. Jesus, ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando ele diz, eu vos digo, e quando coloca exatamente os verbos como imperativo, ele está falando que é mandamento. O mandamento dele é esse. Só que é bastante desafiador para você e para mim. Porque nós amamos segundo o amor humano, um amor de troca, um amor conveniente. Amo quem me ama. Então nós aprendemos a amar sim. Só que Jesus coloca como meta para o cristão um amor diferenciado. E é muito difícil. Só que ele diz algo no 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Logo ele está dizendo que os filhos de Deus serão identificados exatamente com esse tipo de amor. Logo, Jesus nos dá uma dica aqui, nos revela algo aqui que a gente tem que levar à reflexão. O que é, pastor? Ele está dizendo que os filhos de Deus, identificados como filhos de Deus, eles praticam esse tipo de amor. Quem não consegue praticar esse tipo de amor, terá sua filiação questionada. O DNA não estará lá. Foi fazer o exame, não, você não é filho de Deus, não. O DNA está dizendo aqui que não corre o sangue, não corre. Porque você não ama de forma como Jesus está dizendo que você deve amar. Não bate. Logo, nós temos esse grande desafio. Amar como amar o próximo de forma corretamente. Em primeiro lugar, queridos irmãos, quando Jesus está falando sobre isso, chuva sobre maus e bons. O que ele está dizendo é que nós devemos amar como Deus ama. E como é que Deus ama? Deus ama. E a maior prova disso é o Cristo, né? O amor de Deus revelado em Cristo é um amor sacrificial. Sacrificial por quem? Por pessoas que a princípio não amam a Deus, não amavam a Deus, e Deus ama mesmo assim. Por exemplo, quando ele derrama chuva, sol, ele faz algo que de fato não era para fazer, porque as pessoas não amam a Deus, quando digo pessoas no pecado, pessoas longe, não regeneradas, mas mesmo assim Deus as ama. Como? Por meio da graça comum. E mesmo assim, Deus, veja só, antes da conversão, Deus derramar a sua graça comum sobre nós. Então, não há como amar inimigo e orar por pessoas que nos aborrecem se a gente não fizer sacrifício. Um esforço. Sacrifício que eu digo é se esforçar. Você terá que se esforçar para amar assim. Se você não se esforçar, você não vai amar. Se eu não me esforçar, não amarei dessa forma. Então, isso é um esforço que todos têm que fazer. Esse é o primeiro ponto a considerar aqui. Eu lembro na história que o Senhor Jesus conta do samaritano, que vê o homem caído, para e cuida dele, leva ele para ser tratado, paga a sua despesa. E aí Jesus conta também de 2 religiosos que passaram, mas porque iam para as suas atividades religiosas, não quiseram gastar tempo, foram embora, deixaram o homem ali. Resumindo a história, Jesus diz
Quem, de fato, foi o próximo desse homem? Forçou exatamente o indivíduo a dizer aquele que manifestou misericórdia para com ele. Veja, o preconceito é tão grande que o indivíduo não quis dizer o samaritano. Aquele que manifestou misericórdia. Mas foi esse que manifestou misericórdia que se sacrificou para amar daquele jeito, que se esforçou para amar daquela forma. Essa é a primeira lição que você tem guardado no seu coração e eu guardar no meu. Eu tenho que me esforçar para amar dessa forma que Jesus coloca para mim. Se eu não me esforçar, se eu não fizer um esforço, se eu não renunciar, se eu não quiser pagar o preço, eu não vou conseguir amar assim. Não é verdade, irmãos? Se você não pagar o preço, se você não se esforçar, se você não renunciar, você não ama o próximo dessa forma. Por isso que o amor tem que ser sacrificial. Em segundo lugar, não só sacrificial. Eu amo o próximo corretamente quando eu amo de uma forma incondicional. Porque o Senhor Jesus começa a dizer aqui que eles tinham aprendido a amar as pessoas que amavam eles. Aí Jesus diz, não, eu quero que vocês amem quem de fato odeiam vocês. Deixa esse amor de troca, esse amor que está baseado em condições. Eu te amo porque tu me ama. Eu faço bem a você porque você me faz bem. Aí Jesus diz, ame, aprenda a amar de forma incondicional. Aí a pergunta é, como Deus ama? De forma incondicional. Como seus discípulos devem amar sua igreja? De forma incondicional. A palavra já diz, incondicional é aquilo que eu não vou esperar da pessoa uma atitude correspondente para que eu a ame. Eu vou amá-la mesmo assim. E não se pode amar mesmo assim se você não foi regenerado, se você, de fato, não é um filho de Deus. Porque você vai amar como Deus ama. E como é que Deus ama? De forma incondicional. Como foi que Deus nos amou? De forma incondicional. Deus viu alguma coisa boa em nós? Viu atitudes correspondentes à sua palavra? Não. Mas mesmo assim, Ele manifestou amor por você e por mim. Então vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê a graça de colocar esse alvo na nossa vida. Porque às vezes nós temos dificuldades de amar as pessoas lá fora, e até dentro da igreja, porque nós baseamos amor por condições. Eu amo quem me ama, eu faço bem quem me faz bem. Quem me odeia, quem me aborrece, eu também faço o mesmo. Isso é condições. Só que o mundo e a sociedade têm que perceber que nós amamos de uma forma diferente. Não baseado em sentimentos, mas baseado em atitudes. Atitudes cristãs. Qual o segundo lugar? Não só amar de forma sacrificial, mas incondicional. Em terceiro lugar, nós devemos amar de forma ou além da expectativa. Você já imaginou alguém que te aborrece, te faz mal, que não te ama, que faz tudo para prejudicar você, e você agir de forma contrária?
Porque aquela pessoa está esperando de você é o troco, é a mesma moeda, é o mesmo comportamento. Aí você vem e a surpreende, amando, orando, se aproximando, cuidando. Aí aquela pessoa tem um choque. Todo mundo tem. Porque ela esperava o contrário. E você vem com atitude de bondade. Ela semeou o mal e você vem com o bem. Ela semeou o desprezo e você vem com o acolhimento. Isso é um amor além da expectativa. Porque se esperava algo totalmente diferente, mas o cristão vem, sem mesmo sendo perseguido e odiado, vem derramando perdão, reconciliação, intercessão. É um amor além da expectativa. Veja, só de forma didática, para ficando na mente esses pontos, é importante, vai nos ajudar bastante. Como é que eu amo de forma correta, pastor, o meu próximo? Se sacrificando, se esforçando para isso. Amando de forma incondicional, além da expectativa. Se você fizer isso, e se esforçar para isso, você vai conseguir amar de uma forma correta. Em quarto lugar, é amar segundo o amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que transforma inimigos em amigos. De que forma isso acontece, pastor? Aí eu faço uma pergunta para você. Antes de você se converter, você era amigo de Deus ou inimigo de Deus? Antes de você se converter, você era inimigo de Deus. Você via no pecado, não fazia a vontade de Deus, aborrecia Deus. O que foi que Deus fez com o seu amor? Ele nos acolheu, nos perdoou, nos transformou. Nós éramos inimigos, Ele nos tornou amigos. Amigos de Deus. Nós vivíamos em guerra com Deus, Ele semeou a paz no nosso coração. Então, amar corretamente é fazer isso. É transformar o inimigo em amigo. É amar de forma reconciliadora. Amar como Deus ama. Amar como Deus nos amou. Nós vivíamos distante de Deus. Ele nos chamou para perto. Nós lutávamos contra Deus. Ele semeou a paz no nosso coração. Então, quando Jesus diz, para que vos torneis filhos de Deus, Ele está dizendo, ame como Deus, como vosso Pai amou vocês. E como Ele ama os homens, e como Ele ensina a igreja a amar. Porque a gente, como igreja na sociedade, nós saímos na sociedade para influenciar a sociedade, para trazer as pessoas para a igreja. As pessoas que não são crentes, não têm esse amor que a igreja tem por Deus, não obedece a Deus. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, olha, mesmo vocês desprezando a Deus, Deus nos manda como seus mensageiros a dizer que Ele está semeando a reconciliação, que Ele ama vocês, mesmo vocês estão distantes, mesmo vocês aborrecendo, mesmo vocês não obedecendo. Deus nos chama, Deus nos mandou como mensageiros deles, para trazer vocês à casa dEle, vocês experimentar o perdão dEle. Amar como Deus ama. Um amor que transforma inimigos em amigos. Nós somos prova disso. O amor de Deus transformou a nossa vida. Nós que vivíamos longe de Deus, Ele nos chamou para perto dEle. Quando você ama de forma sacrificial, incondicional, além da expectativa, pessoas que te aborrecem,
pela graça de Deus operada nelas, essas pessoas podem se tornar tuas grandes amigas, pela graça do Senhor. Chegar ao ponto de você dizer, mas Senhor, eu tinha uma dificuldade tão grande com aquela pessoa, mas Deus transformou ela de tal forma que hoje ela é a minha melhor amiga, o meu melhor amigo. Porque Deus transformou a inimizade em amizade, o amor gracioso de Deus. Amém, irmãos? Deus faz assim? Deus faz assim. Se a gente investir, se a gente amar de forma incondicional, se a gente for além da expectativa, as pessoas que te desprezam podem ser as pessoas que vão te abraçar no nome de Jesus. Por último, amar. Amar. Em último lugar, com maturidade. Quando Jesus diz para que vocês se tornem perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, Ele não está falando de perfeição no sentido de impecabilidade. Isso é impossível. Ele está falando de perfeição numa perspectiva de maturidade, de agir com maturidade. Quando a gente ama, segundo Jesus aqui descreve, é um sinal de que nós somos pessoas amadurecidas. E mesmo sendo desprezado, aborrecido, odiado, a gente supera isso, passa por cima disso, não deixa que isso possa nos danificar, ao ponto da gente superar essa situação e reverter isso. Quem consegue fazer isso? Quem tem maturidade. Quem tem maturidade supera isso. Quem tem maturidade consegue transformar inimigos em amigos. Maturidade. Amar dessa forma, para que vocês se tornem perfeitos, é nesse sentido. Para que vocês se tornem pessoas amadurecidas. Que Deus nos dê a graça, queridos e amados irmãos, de amar, segundo Jesus tem nos ensinado aqui. Quando Ele está ensinando isso, Ele está dizendo que aquele tipo de amor, de troca, de amo quem me ama, baseado em sentimentos, em emoção, deve estar de lado. O amor que Ele quer de nós é o sacrificial, incondicional, além da expectativa, amar como Deus ama, para mostrar assim maturidade no nosso relacionamento, amando o próximo de uma forma correta. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém?